comunidade terapêutica Betel vem colaborando com famílias que passam pelo flagelo da droga-dependência. Hoje nós acolhemos pessoas maiores de 18 anos até 65 e que voluntariamente decidem ser acolhidas na nossa instituição para desenvolver um programa de 9 meses mínimo, máximo 12 meses. A comunidade terapêutica hoje tem um convênio com o município de Francisco Beltrão para poder colaborar com as pessoas que não têm condições financeiras de poder cobrir todo o investimento dentro do programa de 9 meses. Nesse período de tempo, as pessoas acolhidas desenvolvem diferentes tipos de atividades, entre elas laborterapia, esporte, lazer. Hoje nós estamos acolhendo famílias que realmente aceitaram essa proposta e, como instituição, fazemos o possível a nosso alcance para poder ver a melhoria não somente do dependente químico, como do codependente. Comunidade terapêutica é fácil de falar. Como foi fácil, nós temos a ideia que tinha no nosso coração e também do apóstolo José. Eu posso agradecer a Deus, antes de mais nada, por ter tido a colaboração de muita gente da sociedade organizada que participou deste momento e que veio para tirar pessoas que estavam numa dependência química, trazer as famílias para uma realidade do que está acontecendo com a droga no seu meio. E para nós, que tínhamos o coração voltado para isso, foi muito bom, porque realizamos um sonho. A minha pessoa e do José, um sonho que estava no nosso coração. Por quê? Porque nós tínhamos passado também pelo problema do alcoolismo, outro da droga. Então isso foi importante e que nos impulsionou. Nós já tínhamos no coração esta área social. Vidas, nós estamos aqui para recuperar vidas, porque todo homem que quer ser recuperado, 50% é ele querer. E nós aqui complementamos o desejo dessa pessoa. Meu nome é Adriano, queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de vida. Eu fui por aproximadamente 10 anos usuário de drogas, né? Tive a primeira experiência com 12 anos usando maconha e a partir daí eu fui por um longo tempo usuário de maconha, álcool, cigarro, cocaína e crack. Por várias vezes eu tentei parar com as drogas porque a droga estava me levando tudo da minha vida, eu tinha chegado num ponto onde eu tinha vendido todas as minhas coisas, mas eu queria parar de usar droga e não consegui. Aí foi que eu decidi procurar ajuda. E conheci a comunidade terapêutica Betel. Quando eu fui para iniciar esse tratamento, eu imaginava que o meu problema era as drogas. E foi passando por esse processo lá do tratamento que eu entendi que o meu problema não era as drogas, e sim as coisas que me levavam a usar as drogas. Dentro das atividades que nós realizávamos lá, sendo as laboterapias, atividades espirituais, um trabalho de autoconhecimento, foi que eu encontrei a cura. Foi onde que eu encontrei um novo sentido da vida e a partir de lá, né, e com esse tratamento que eu fiz, já fazem 13 anos que eu não uso mais drogas e tenho uma vida limpa. Recuperar vidas, reestruturar sonhos, fazendo o possível para dar ao homem a escolha de ser verdadeiramente livre. Comunidade Terapêutica Betel, família que se importa com famílias. Que está conosco nessa manhã. Estamos iniciando nesse tempo super especial um encontro muito especial para falarmos sobre educação
em época de uma geração que é voltada para as mídias sociais, um grande desafio, não é verdade? E hoje nós vamos conversar com o professor Lécio, o professor Lécio da cidade de Francisco Beltrão. Ele vai nos contar um pouco da sua história, vai contar também a respeito de toda a sua trajetória no ato educador, como professor, e vai contar muitas coisas maravilhosas. Já estamos aí aguardando o professor Lécio conosco aqui, já mandei o link para ele ali no nosso WhatsApp e só aguardando o contato que ele faz conosco. Hoje pela manhã, às 8h07, estamos eu e você por aqui e estamos certamente buscando a presença de Deus e aprender com os queridos também no nome de Jesus. Só aguardando que o professor Lécio acione aí o link para que nós possamos então já interagir com vocês por aqui, né? Como você pode ver, eu abri aqui o espaço já do Google Meet para nós estarmos conversando com o professor Lécio. São agora 8h08. Na realidade são 8h08 e nós estamos aqui aguardando certamente que o professor entre conosco aqui, né? Olha aí, nós agora sim, ele está chegando por aqui. Vamos já permitir que ele acesse. Ok, está chegando o professor Lécio para conversar conosco nessa manhã. Bom dia, professor Lécio. É uma alegria trazê-lo junto conosco nessa manhã. De preferência, pedir que você utilize o fone, né? Conforme combinamos, para ficar melhor aí, né? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, pastor Fernando, bom dia a todos os ouvintes, né? Muito frio, né, pastor? E a gente está aqui, agasalhado aqui, aguardando aí o momento desse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. É de fato uma honra tê-lo conosco, professor Lécio. E sabedores de que em Francisco Beltrão, tua trajetória também em apoio às atividades do CONPEV, do Conselho de Pastores de Francisco Beltrão, ações também na área de mídia, especialmente com seu canal no YouTube, mas muito antes disso, com uma experiência especial na área da visão cristã, da caminhada com o Senhor Jesus e como um educador que veio também consolidando tudo isso, né, para a formação de gerações que façam boas escolhas. Então vamos começar nesse bate-bola hoje de manhã, né, batendo esse papo, com menos 1 grau, né, na região, pelo menos aqui em Pato Branco. Nós estamos aí juntinhos com vocês e fazendo esse bate-papo especial. São agora 8h10, vamos lá? A minha primeira pergunta para você, como é que começou, professor Lécio, essa caminhada com Jesus, essa caminhada na fé, especialmente esta visão cristã sobre todas as coisas que molda todas as outras áreas da sua vida? Primeiramente, bom dia para todos, né? Pastor, uma boa pergunta, né? E é um prazer enorme poder falar sobre essa experiência, né? Eu, anos atrás, né, estava com 21 anos de idade, eu tive uma experiência, assim, de ser convidado, né, para conhecer uma determinada denominação, né, batista, né, e gostando, fiquei por lá. Mas por que eu também fui convidado para fazer parte dessa membresia? Eu tive um envolvimento muito forte com drogas, né? E aquilo realmente prejudicou a minha caminhada como ser humano, né? Eu já tinha perdido muitas coisas, inclusive estava numa dependência muito grande, né? Então, um certo rapaz, né, Peter, o nome dele, ele evangelista, me convidou para fazer parte, né, da igreja, conhecer novos irmãos, né? E lá, gostando daquele ambiente, né,
comecei a ter os primeiros contatos com a vida cristã. Mas eu ainda não conhecia muito bem essa doença, né? Eu achei que as coisas seriam fáceis para mim, depois de ter conhecido o Evangelho, agora, né, vai ficar tudo fácil, agora é tudo novo, né? E aquela festa, né, que às vezes as pessoas apresentam, até porque estão empolgados com uma pessoa que está chegando. Isso é lógico, né? Para quem está chegando é um presente, né? É ganhar uma alma, né? E eu fui me adaptando àquela nova realidade, comecei a evangelizar, né? E como muito jovem, né, cometi alguns deslizes, né? Um deles foi tomar um copo de vinho lá. Não estou dizendo que vinho é pecado, mas para o camarada que tem um problema com álcool e com algumas drogas, é um problema muito sério, né? E aí tomei lá um copo de vinho, né? Porque Jesus Cristo tomou vinho, eu também posso tomar vinho, né? E aí tomei o vinho e aí tive lá uma recaída, né? Essa recaída ela não começou assim de uma hora para outra, foi bem lenta e eu me afastei do Evangelho, passei alguns anos fora do Evangelho e depois de retorno, né? Agora com mais sofrimentos, com uma bagagem de mais derrotas, né? E mais determinado a ficar na igreja, né? Ou seja, a seguir a Jesus Cristo, né? A gente vê que nessa caminhada, a gente vê, olhando pela Bíblia, né? A gente vê que muitas pessoas também tiveram o seu momento de afastamento, né? Por medo ou por alguma desobediência, e comigo não foi diferente, né? Eu venho aí nessa caminhada aí de 18 anos, 18 anos, livre das drogas e com essa nova maneira de viver, né? Então eu precisei passar por determinados momentos aí de aflições para poder reconhecer que Jesus era a solução para a minha vida. Então a minha caminhada começa aí, pastor, depois de várias tentativas, de vários sofrimentos, eu me rendi, né? A questão aí é só de rendição. Agora eu me entrego e vamos começar uma nova caminhada, porque agora eu estou pronto, né? Então, dizem que a gente se aproxima, às vezes, de Deus, né? Não por amor, mas pelo sofrimento ou pela dor, né? E aqui foi o meu caso, né? Eu precisei passar por vários momentos aí de aflição, primeiro, para entender o que tinham me falado lá atrás. E Jesus, a solução para o caminho. Glória a Deus, né? E sempre é tempo de rever caminhos, conceitos, valores, né? E a sua experiência é uma experiência exitosa, é uma experiência de vitória, porque apesar, como você disse, de momentos em que você claudicou, no mesmo instante você repensou também a necessidade de viver fora deste mundo que era um mundo que aparentemente era possível dominar e você descobriu que não. E certamente a Bíblia diz exatamente isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade trouxe libertação ao seu coração em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus por isso, né? Hoje o pastor Lécio, pastor, tá vendo? Estou profetizando, olha aí, ó. O professor Lécio, além de educador, casado, pai de família, né? Tem um histórico muito especial aí na caminhada, que ele vai contar para a gente. Como é essa inserção no ambiente educacional? Como se deu essa inserção no ambiente educacional, Lécio? Essa paixão por educar. Muito boa pergunta, né? E a pergunta que eu estava mais esperando, mais ansioso, né? É a pergunta que mais me atrai, que eu mais gosto de falar. Então, na verdade, a minha caminhada como instrutor, como mediador, como profissional da área de educação, tem poucos anos, né? Eu estou com 7 anos aí de caminhada e me apaixonei por essa área, né? Eu chego em Beltrão há 14 anos atrás, com uma profissão. Eu já tinha sido funcionário público, né? Trabalhava no expediente da prefeitura no Rio de Janeiro. E depois saio de lá, monto uma empresa de dedetização, né?
aqui, eu não sei como é que vocês falam, tem outro nome aqui, mas é uma empresa de dedetização. É mata barata, rata, essas coisas, e aí eu resolvo sair do funcionalismo público, né? Comecei, montei minha empresa, só que nessa época começaram a surgir várias empresas e a concorrência ficou muito grande. Aí o governo aperta as empresas, começa a surgir coisas muito grandes para quem tinha pouco capital. E aí eu já começo a investir em outra área, né? Eu comecei a investir na parte da eletricidade. Fui para o Senai, né? Fiz um curso de eletricista predial e ali, me formando, comecei a atuar nessa área. Então, eu passo ali a ser eletricista predial, comecei a ganhar dinheiro como eletricista predial. Eu tenho várias profissões, na verdade, né? E aí, conheço minha esposa, começamos a conversar e a gente se casa. Depois disso, ela vai para o Rio de Janeiro, a gente mora um ano lá, depois ela resolve voltar para cá, para o Sul, e me traz, né, de bagagem. E aí a gente resolve morar em Francisco Beltrão, né? E chegando em Francisco Beltrão, ela como cabeleireira, né, montou o seu salão, e eu, a princípio, não tinha muito conhecimento, então eu não estava conseguindo trabalho dentro da minha área profissional, eletricista predial. Então, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar. Comecei a ajudar a esposa dentro do salão de cabeleireira, fui fazer um curso de cabeleireiro. E aí comecei a cortar cabelo, né? Hoje eu tenho a profissão de cabeleireiro também, são 14 anos cortando cabelo. E nesse período, né, eu volto para a faculdade. Eu falei, caramba, eu comecei uma faculdade que está por terminar. Eu preciso fazer essa faculdade. E aí, num período assim, já tinha 7 anos de Beltrão, já atuando como cabeleireiro, já tinha abandonado a profissão de eletricista. Nós temos um salão aqui, o Salão Maranata, né, no centro de Francisco Beltrão. E aí eu volto para a faculdade. Só que esse projeto aí, de voltar para a faculdade, já era um projeto antigo. Só que quando eu cheguei em Beltrão, não havia faculdade presencial, só havia aí em Pato Branco, faculdade de letras, né? E os anos foram passando e eu não conseguia o meio de estudar. E aí me surge a oportunidade de fazer a faculdade à distância, né? Na faculdade de Unipar. Eu entro nessa faculdade e começo a me dedicar, me identifiquei com essa faculdade. E eu estudava bastante, sabe, pessoal? Eu estudava de madrugada, não tinha hora. Às vezes eu levantava 3 horas da manhã, né? Alguns têm até preconceito em faculdade à distância, mas eu vou contar uma novidade para vocês. Ela é muito mais difícil do que a presencial, tá? Porque a gente assiste aulas online, né? E a gente, periodicamente, tem que ler. Todos os meses, né? A gente lê um livro, no final do mês tem que fazer uma prova baseada naquele livro. Então, a coisa não é tão fácil como algumas pessoas imaginam. Tanto que, na minha turma, 2 se formaram, eu e mais um. O restante da turma foram abandonando o curso pelo caminho, né? E lá a gente fez... Opa! Lécio, uma coisa interessante. Oi. Você disse isso muito bem sobre essa questão da faculdade à distância. Hoje, em função da pandemia, quem era crítico a essa condição foi forçado a fazer isso e a viver essa experiência e tem reclamado muito da dificuldade, porque se por um lado em sala de aula os alunos recebem muito daquilo que vem do ambiente na academia, que é lecionado presencialmente, no sistema online é o aluno com a matéria, é ele que tem que realmente mergulhar, né, e buscar essa formação. Isso realmente é desafiador. E eu estou ouvindo você falar aqui, e nesse parêntese vale a pena pensar, né? Você poderia simplesmente ter olhado para o passado e dito, não, mas eu estava lá como funcionário público, fechou-se a porta por alguns motivos e outras circunstâncias. Você poderia ter parado na história, mas sempre a resiliência esteve presente no seu comportamento, né? E muitas pessoas dizem, não, nós não temos oportunidades.
pelo que eu vi, você foi cavando as oportunidades. Isso foi de muita determinação, não é, Lécio? É verdade. É muito importante você falar dessa questão da resiliência, né? Porque você encontra o teu caminho. Eu fui buscando o meu caminho, eu fui buscando o meu espaço. Porque são poucas pessoas, né, nessa vida que vão ter oportunidades. Eu costumo dizer isso, a oportunidade ela vem para algumas pessoas, algumas não vão ter oportunidades. E quando a gente não tem oportunidade, nós temos que buscá-la, nós temos que ir atrás dela, a gente tem que criar a própria oportunidade. Se eu sofri alguns preconceitos por ter feito uma faculdade online, hoje esse preconceito foi por terra, porque hoje algumas pessoas estão aprendendo a valorizar o quanto é difícil você fazer um estudo à distância, né? Eu deixei aí a observação que 2 da minha turma foram os que terminaram. E eu fiz tudo certinho, eu não tirei uma nota abaixo da média. Fui fazer estágio nas escolas, conforme é cobrado. Muita gente não sabe disso, mas eu tive que fazer estágios. Todo mês tinha pesquisa, nós tínhamos que enviar essas pesquisas para serem avaliadas por professores competentes, capacitados. E eu aprendi a estudar, né? Então, essa condição da distância do professor me deu mais bagagem. Eu aprendi a estudar por conta própria, né? Toma o material, aprenda e venha agora provar para mim que você aprendeu. É mais ou menos isso. E a gente recebe as aulas também, né? Que a gente pode assistir várias vezes e a hora que a gente tiver tempo. Então, para mim, aquilo ali foi fantástico, né? Pode falar. Para mim, Para mim, aquilo ali foi fantástico, eu poder estudar no horário que eu tivesse disponível. Então, eu tinha uma família, eu já tinha um outro trabalho, e durante o trabalho, às vezes, como eu faço até hoje, né? Durante o meu expediente, ali eu vou estudando, por exemplo, indo durante o dia. Onde eu vou, eu estou levando meu material junto comigo. Eu vou visitar a sogra, dentro do meu carro está cheio de prova lá, às vezes eu fico dentro do carro, eles estão batendo papo lá e a gente está trabalhando. Então, essa questão do professor, ele trabalha demais, né? É claro que é muito prazeroso você poder ver o desenvolvimento de uma outra pessoa, você vê a pessoa se despertando, se interessando, né, por uma vida melhor, né? O conhecimento, ela te traz o quê? Ela te traz liberdade, né? E esse acesso, ele não vem assim de qualquer forma, né? Você precisa buscar o acesso ao conhecimento, você precisa buscar a sua liberdade, né? A gente está vendo hoje aí essa dificuldade dos alunos. Quantos alunos hoje estão sem internet, pastor? Né? Quantos alunos hoje estão fora da escola porque não têm acesso à internet, não tem um computador, não tem um celular? Eu sei que você vai me perguntar sobre isso, né? E às vezes eu vou falando, às vezes eu vou fugindo um pouquinho do assunto. Mas a questão de estudar à distância é questão para heróis, né? São pessoas que estão decididas. E se você sabe para onde você está indo, fica melhor você acertar os seus passos. Eu, quando estava na faculdade, eu coloquei uma foto, né? Que aquela foto era a minha meta, era um rapaz, né, com a beca de formação, e eu olhava para aquela foto e eu falava, é ali que eu quero chegar. Então, se você não sabe para onde você está indo, né, dificilmente você vai conseguir chegar a algum lugar. Então, essa questão da decisão, de ter uma meta, né, foi o que eu coloquei para a minha vida, né? Então, eu tenho 7 anos aí de estrada, né, de caminho de professor, e me identifiquei muito com a profissão, porque eu sou um comunicador. Na verdade, eu gosto desse momento aqui, ó, de comunicação. E através da minha profissão, eu consigo alcançar muitas pessoas. Isso tem sido muito bom para mim. Na realidade, vou deixar esse espaço aí para o pastor falar. Na realidade, Lécio, estamos falando com o professor Lécio. O professor Lécio, ele é natural do Rio de Janeiro, né? Da cidade maravilhosa
É carioca da gema mesmo, né? Sou carioca da gema. Engraçado que essa expressão carioca da gema, muita gente não sabe o porquê, né? Não quer dizer que o cara nasceu ali na região, não. Carioca da gema é quando o pai e a mãe são nascidos no Rio de Janeiro. E eu não sou da gema. Eu descobri com os anos que eu não sou da gema, porque meu pai é maranhense, era maranhense, né? Olha Ele só. foi pro Rio de Janeiro novo. Eu não sou da gema. Tá vendo? Rapaz. Eu não sabia. Eu aqui falando do Eu sou nascido no Rio de Janeiro. E eu aqui falando. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas não sou da gema. Eu aqui falando do carioca da gema e sem saber o que é, aprendi mais uma, tá vendo? Isso que dá falar com o educador, né? É muito joia. Mas o Lécio, nosso amigo já de algum tempo, em Francisco Beltrão, e tem realmente falado muito a respeito dessa vertente comunicadora, da necessidade de alcançar as pessoas onde elas estão. E quando o Lécio fala dessa questão da lide do professor, é claro que muitos desconhecem o papel e o trabalho do professor, porque estão ligados somente à presença do professor em sala de aula. A maioria das pessoas, muitas vezes, só associa a esta realidade, mas o professor atua dentro e fora de sala de aula. É como muitas vezes aquela profissão que ele acabou de dizer, a gente leva o trabalho para casa. Por quê? Porque tem o plano de aula a ser preparado, porque tem as provas a serem corrigidas e algumas situações que algumas vezes acontecem, né, Lécio? De algum aluno que pede assessoria, né? E que precisa de ajuda para compreender conteúdos. Isso é muito comum na sua vida, no seu dia a dia? Então, eu vou explicar um pouquinho o que o professor está vivendo hoje, né? Eu sento aqui nessa cadeira, né? Nesse mesmo lugarzinho que eu estou, eu começo a aula às 7h15 da manhã, né? E aí eu vou passando de turmas em turmas, eles, né, também vão trocando de professores. Então, a gente tem ali 10 minutos para resolver isso, trocar de turmas, fazer chamada. Isso tudo é muito rápido, porque hoje nós estamos mais presos do que a gente já estava na sala de aula. A gente tem 45 minutos aí para cada aula, né? Então, se você perder aí ou se atrasar, aquela aula sua é perdida. Ela é computada através da CED, né? Eles ali contam os minutos de aula que a gente dá para cada aluno. Então, a gente fica uma prisão aqui muito grande. E o que acontece? Isso aí vai até o final do dia. Então, todos nós estamos muito cansados. Primeiro, porque eu corrigia as provas durante a própria aula. Sentava na mesa, dava atividade para eles no quadro, eles iam copiando. Enquanto isso, eu estou fazendo aqui meus planejamentos, fazendo chamada, corrigindo prova. Online, eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu preciso prender a atenção do aluno. O aluno tem que estar em comunicação comigo direta o tempo inteiro, porque senão ele vai dormir, ou ele... a maioria estão com a câmera fechada. No começo, a gente até exigia que eles abrissem a câmera, mas alguns realmente estão até deitados na cama, e a gente parou de exigir essa abertura da câmera, né? E aí, se você não entreter o aluno, ele vai fugir daquela situação ali, né? Porque ele está com a câmera fechada, ele vai até dormir ou vai fazer outras coisas, como alguns fazem. Mas eu tenho notado também o crescimento de muitos alunos, porque agora eles têm acesso como não tinham. O aluno, antigamente, ele não tinha o número do professor, do telefone, porque era até proibido, e fica muito antiético aluno ter acesso ao telefone do professor. Mas com a vinda, né, dessas aulas remotas, hoje os alunos têm acesso direto ao professor. Então, o que acontece? Depois que fecha as câmeras, é o momento que eu vou começar a planejar as aulas. Eu assisto às aulas que são enviadas pela CED, ou seja, eu assisto às aulas que são enviadas pelo Estado, para transformar essas aulas em aulas para os alunos.
Por que eu faço isso? Porque eu não dou a aula direta ao aluno sem primeiro saber qual é o conteúdo que eles estão enviando para o aluno. Porque eles não têm o diagnóstico, eles não têm a aproximação como eu tenho dos alunos. Então, eu conheço a cada aluno, eu conheço o trabalho, eu conheço o jeito deles escreverem. Nós temos uma plataforma de redação, e ali eles enviam os trabalhos deles, e a gente começa a ter contato ali através da escrita deles, da personalidade deles. Então, esses professores, né, que enviam essas aulas que vêm do Estado para nós, eles não têm o diagnóstico, eles não têm essa parte de aproximação. Voltando aqui para o trabalho do professor. Então, esse momento, depois do fechamento da câmera, é a hora que o professor começa a fazer outro tipo de trabalho. Então, às vezes, 6 horas da noite, eu fecho a câmera, porque às vezes eu vou até às 6 horas da noite. Eu fecho a câmera e aí eu falo para minha esposa, agora eu vou começar a trabalhar. Aí, às vezes ela fica assim, sem entender, porque como começar a trabalhar? Se você está o dia inteiro trabalhando, então esse momento é o momento é aquele momento em que você está sozinho, né? É o momento da preparação, da correção de provas, né? É o momento de organização da tua. Isso depois das aulas. Então aí entra feriado, aí entra no domingo, né? Então essa parte do público às vezes desconhece, né? Alguns falam que os professores não estão trabalhando. A nossa carga ela aumentou muito, porque hoje a gente fica preso numa câmera e a gente não vê a hora de sair dessa situação. A gente não voltou para a escola por medida de segurança, né? Até porque muitos jovens não têm o cuidado devido e eles ficam transitando em lugares que realmente não são apropriados, né? Comportamentos inadequados. Vocês têm jovens aí na cidade também, vocês sabem que no final de semana eles se reúnem para fumar narguilé. A gente vai passando em sala fechada com os alunos que se tocam e a gente às vezes não consegue entender. Mas já teve aí notícias de professores que se contaminaram. Mas graças a Deus, né, já tomamos a vacina e agora a gente vai começar a trabalhar presencial aí. Vamos aguardar aí as informações que vão vir do Estado, mas tudo nos direciona agora a uma aula presencial, né? Para descansar até os alunos e a nós também. Mas é mais ou menos isso, pastor. Graças a Deus. E falando aqui dessa preparação... Graças a Deus pelo retorno. O pastor entende bem. Graças a Deus que a gente vai voltar para as aulas presenciais. Mas, pastor, essa questão do acesso que o aluno tem hoje a nós é espetacular. Porque, às vezes, eu pego a redação de alguns, professor, não sei por que eu ganhei essa nota. Aí eu pego lá a redação dele, coloco aqui no WhatsApp, aqui, mostro para ele, ó, você errou aqui, 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 aqui. Ah, professor, agora entendi. Porque, de repente, o aluno ele não sabe por que ele está ganhando aquela nota. Então, esse acesso que eles têm hoje facilita um pouco até a nossa explicação para eles, né? Muito legal. São 8h36. Nós estamos fazendo a entrevista com o professor Lécio, que leciona hoje em Francisco Beltrão e que tem falado sobre o desafio da educação nesse tempo em que praticamente todo o sistema educacional se tornou e se voltou para os ambientes digitais. E uma das coisas que também gera uma certa concorrência educacional é a desinformação digital. Como lidar com isso, Lécio? Com levar os alunos a informações verdadeiras, especialmente em tempos nos quais as chamadas fake news têm sido inseridas de diversas formas. Porque é lógico, dentro do contexto educacional, fazem aí também importante aporte as leituras sociais do que tem acontecido nesse tempo e os diálogos que dizem respeito a essas condições.
Como separar o lobo das ovelhas, o trigo do joio, na informação e na educação? Voltando aqui, eu vou te responder. Voltando aqui a uma parte muito importante, né, de resiliência dos professores. Após nós voltarmos, né, para as aulas, ao retorno das aulas, houve um desafio muito grande para os professores. Nós encontramos muitas plataformas para a gente trabalhar, que a gente desconhecia. Então, isso tudo a gente teve que aprender numa correria muito grande, né? Até o caso das MITs, eu peguei as minhas aulas e comecei a lecionar no dia seguinte. Alguns professores ainda tiveram muita dificuldade. Eu comecei no dia seguinte porque eu tenho essa coisa da inconsequência, né? Eu vou ver o que vai dar e vou me enfiando e conseguir dar a aula, mas a gente teve que aprender coisas que teriam que aprender durante meses. A gente já teve que aprender em 4, 5 dias, numa correria tremenda, né? E a gente teve a participação até de alguns alunos, porque alguns alunos assistiam outras aulas e aí diziam, professor, o professor na outra turma faz desse jeito, aí o senhor podia fazer também. Então, essas informações, né, vindas dos próprios alunos também nos ajudaram bastante. Até hoje, a gente vive aprendendo coisas novas. Então, a carga do professor aumentou muito, mas muito, vocês não queiram nem saber. Mas houve também uma evolução nessa área da educação. A gente não pode omitir essa parte. Só que isso não teve um tempo de preparação. A gente teve que aprender na velocidade do tempo, né? E isso tudo muito assim, uma coisa em cima da outra. Então, entrar por noite, né, para fora, e coisas desse tipo a gente teve que fazer. Agora a gente já está mais, né, acostumado com as plataformas que surgiram aí. E até hoje ainda a gente está tendo problema com essas plataformas, porque às vezes elas estão fora do ar, você quer corrigir o trabalho deles, no final de semana ela não entra no ar, né, e aí você fica sem poder ter o que fazer. Quando você estava lá com os papéis, né, para corrigir os trabalhos, você senta na praça e corrige, coisas que eu já fiz. Sentar na praça, lá na mesinha, quer dizer, eu estou passeando, mas estou trabalhando. Então, o trabalho ele me acompanha, né? E em questão de notícias, né, a gente está trabalhando aí o texto dissertativo argumentativo, ou seja, a redação do Enem. Nós estamos trabalhando esse tema, inclusive nós colocamos disponível essa aula no nosso canal no YouTube, né, pastor? Foi o último vídeo que eu publiquei agora. A gente fala muito sobre informação, porque a gente precisa de fontes, né, seguras. Quando vem a notícia para você, você não pode passar para frente. Eu vejo muitos irmãos, às vezes, serem envergonhados por notícias que recebem e daqui a pouco tem que ir lá pedir desculpa. Eu vi por várias vezes irmãos terem que se desculpar por ter passado fake news para frente, né? Por exemplo, agora há poucos dias aí surgiu a notícia que o pastor R.R. Soares, né, ele tinha falecido, e aí tinham enviado para nós a notícia de que ele tinha falecido, né? E aí passaram para frente essa notícia, e eu falei, eu não vou passar isso para frente, porque eu não escutei falar isso em lugar nenhum, né? Mandei lá a notícia para o meu colega no Rio de Janeiro, pastor também, e ele também não me respondeu. Eu falei, eu não vou passar essa notícia para frente, eu preciso de confirmação. Então, motivar os alunos a investigarem a fonte das informações que eles recebem. Por exemplo, você vai fazer uma prova para o Enem, você precisa do quê? Você precisa de fontes seguras. Quais são os assuntos que poderiam cair numa prova, né? A motivação que eu estou tendo com eles agora. Vamos procurar assuntos que podem cair na prova. São os assuntos atuais, né? Os assuntos atuais hoje é a doença, a pandemia, né? São as Olimpíadas. Então, vamos buscar informações sobre esses assuntos, mas vamos ver aí os jornais, né? Os jornais, vamos para os jornais. Não vamos ficar pegando notícias através de recados que são enviados através do WhatsApp e outras fontes aí que vêm
a gente nem sabe de onde estão vindo essas notícias. Então, todo cuidado é pouco, né, nessa questão de informação. Tomar cuidado, porque essas informações a gente pode estar sendo enganados e repassando notícias falsas, né? Então, essa é a observação que eu sempre falo com os alunos em questão de informação. Buscar sites que você sinta segurança, né? E quando a mídia jornalística oficial também produz fake news, como é que o aluno se vira? Então, essa... Eu falo a verdade. Eu falo a verdade, né, pastor? Eu falo a verdade do que a gente está vendo, né? Uma mídia comprometida, né? Quais são os intuitos dela, né? De distorcer a verdade. Então, a gente, para não se comprometer, a gente, em certos lugares, a gente procura não ficar falando, mas a gente deixa a entender que eles têm a opção, que eles podem assistir outros tipos de reportagens em outras mídias, veículos, né? Procurar outros meios de informação, porque há hoje no Brasil uma mídia comprometida, né? A gente sabe muito bem por que esse desespero tão grande, né, de deturpar as informações. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm esse entendimento. E a gente fica, às vezes, triste, mas é isso. O mundo já no maligno, né? Jaz no maligno, e não somos nós, assim, que vamos conseguir mudar todo esse contexto, né? Digamos assim, de corrupção humana, porque isso é bíblico, né? Mateus 24 lá fala sobre esses acontecimentos que estão tendo hoje aí no Brasil e no mundo todo, né? Com certeza, Lécio. Mas é notório aí esse comprometimento da mídia com os seus interesses. Teria que ser, as notícias, elas teriam que ser imparciais. Quando a gente ensina para os alunos o que é uma reportagem, o que é uma notícia, a gente coloca lá o quesito imparcialidade, né? E isso hoje está acontecendo. Bem verdade. Professor, aproveitamos atividade do YouTube. Atividade de um canal que fala e versa sobre diversos assuntos. Há também assuntos educacionais, há preparações específicas. Como é que nasceu a ideia desse canal? E também ali você entrevista personalidades, pastores, pessoas de todas as áreas, né? Para poder estabelecer assim esse aspecto da comunicação que lhe é peculiar. Fala um pouquinho do teu canal para a gente, professor Lécio. Rapaz, é muito prazer, né, poder falar do nosso canal. Eu tive que fazer algumas adaptações no nosso canal no YouTube, né? Você que está ouvindo aí, se inscreva no nosso canal lá, canal do professor Lécio Luiz. Nós começamos o nosso canal tem algum tempo atrás, né? Ele está com 1 ano aí. Inclusive, eu já tinha entrevistado no nosso canal também. Nós perdemos essa entrevista, né? Porque nós perdemos o canal lá, por alguns erros que eu cometi, nós acabamos perdendo aquele canal. E aí a gente abre um novo canal com a proposta de comunicação. Qual é o tipo de comunicação? Nós começamos aí a fazer uma leitura bíblica, né? E através da leitura a gente foi comentando várias passagens da Bíblia. Inclusive a gente estava falando sobre Abraão, né? Logo a gente retorna a esses estudos da Bíblia aí. Nós temos vários estudos, várias passagens da Bíblia, livro de Daniel, livro de Judas e outros livros. A gente comentou, tem vários comentários no nosso canal. E aí, e várias entrevistas também, a gente acompanha pastores, a gente dá espaço para que outras pessoas falem no nosso canal. E uma das últimas entrevistas agora foi com o pastor César, eu que fui entrevistado dele, né? Nós colocamos a informação. Então, o nosso canal no YouTube ele é de informação. Só que eu fui pego assim, despreparado, né? Eu fui pego pela essa situação da pandemia e fui obrigado a lecionar através das mídias, né? E passar muito tempo atrás das câmeras. E aí me veio a ideia.
Por que eu não transformo esse canal em benefício para as outras pessoas? Né? Eu, que sou aluno do ensino à distância, né? Eu sei muito bem da importância de termos vídeos voltados para a educação, porque eu aprendi muito através da internet. Né? Até hoje eu estudo através da internet, até hoje eu consigo informações através de lá. Eu escolho um canal onde eu possa confiar e ali eu vou trabalhando alguns assuntos, né? Tirando ideias até de outros professores, para a gente também poder trabalhar com a língua portuguesa. Então, esse canal, pelo fato de eu passar muito tempo aqui sentado, eu tive a ideia, eu vou começar a colocar as aulas para os alunos, para ajudar os alunos a entender melhor. Porque às vezes a gente está aqui conversando, aí um aluno me chama. Não é como agora que eu estou tendo essa liberdade para me expressar. Se a aula fosse desse jeito, pastor, seria muito bom. Até com o primeiro ano, né, do ensino médio, a primeira série, eu consigo transmitir mais conhecimento, porque eles são maiores. Mas os menores, a coisa é muito louca, porque eles não param de falar o tempo todo e eles me interrompem o tempo inteiro. E você, veja bem, você está ensinando, é interrompido, você perde o teu raciocínio e tem que retornar aonde você parou, e muitas das vezes você não lembra, então alguns conteúdos são perdidos. E aí o que acontece? Eu preparo a minha aula, né, assim, com a ajuda até de outras aulas que vêm do Estado, às vezes eu pego conteúdo que vem deles, transformo numa aula que tem a linguagem para aqueles alunos, apropriada para aqueles alunos, e publico, eu deixo disponível no nosso canal no YouTube. Então, eu tenho visto que a aceitação está sendo muito boa. Tem muitas pessoas entrando no nosso canal para participar dessas aulas. Algumas pessoas até com uma certa idade dizendo, poxa, eu não tenho mais idade para isso. E aí eu conto a minha experiência, né, de que eu voltei, né, aos meus estudos com uma idade mais avançada, e hoje eu sou professor, trabalho com a língua portuguesa e leciono para muitos alunos. Né? Na verdade, eu tenho 4 turmas da primeira série, né? E tenho mais 2 do 6º ano. Essa do 6º ano aí são os menores, né? A turminha aí dos 11 anos, e essa turma aí é do barulho. Essa turma aí realmente me dá mais trabalho. Mas então, veja bem, pastor, eu tenho que adaptar a minha linguagem para vários tipos de alunos, né? Eu faço adaptação para os menores, faço adaptação para os adolescentes, e agora estou fazendo adaptação para os adultos que começaram a se interessar pelas nossas aulas lá no canal do YouTube também. É isso aí. E nós aqui deixamos também os nossos parabéns, não só por isso que você faz, mas pela vitória da sua vida, né? Porque você poderia ter estado na estatística daqueles que foram vencidos pelas drogas, pelas dependências específicas, e graças a Deus hoje você frutifica dentro do contexto educacional, sendo essa pessoa que superou de forma resiliente, com a bênção de Deus, diversas etapas para chegar aí nessa conquista, e hoje estar também ajudando outros a construírem os seus próprios sonhos. Nós louvamos a Deus pela sua vida, Lécio. Realmente, Amém. tudo que Deus tem feito aí. Eu deixo para você, às 8h51 desta manhã, as suas considerações finais para os nossos ouvintes na Online com Jesus e também para com aqueles que estão conosco no Facebook. Muito obrigado a vocês, ouvintes, né? E lembrando daquela passagem que eu falei para vocês, né, em questão da meta, né, da direção, né, da imagem, dos formandos, né? Você não sabe para onde você vai, né? Você vai acabar no meio do caminho desistindo. Então a gente precisa saber para onde vai, a nossa meta, né, no caso ali profissional, né, colocar lá como meta e atingir, chegar até lá. Né? E a nossa meta hoje também é o quê? Chegar ao céu, né? E através
de quem? Através de Jesus Cristo. Então, as minhas considerações finais ficam ali no livro de Romanos, capítulo 12, né, pastor? Uma passagem muito bonita de Paulo orientando aos crentes de Roma. Ele escreve ali da cidade de Corinto, né? Ele estava até com a ideia de chegar até a Espanha, né? Não chegou até lá, mas o evangelho chegou até lá através do seu testemunho, através da sua evangelização. Ele diz o seguinte: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está falando em experimentar, fazer uma experiência dessa boa e agradável vontade de Deus. Mas aqui também fala de sacrifício, né? Esse sacrifício que a gente faz por tantas coisas, para a gente obter dinheiro, né? Para a gente obter bens materiais. Paulo fala agora desse sacrifício, que é um sacrifício diferente. Agora é a nossa vida que tem que ser ofertada para Deus, né? No Velho Testamento, eles vinham ali, ofereciam seus sacrifícios para perdão de pecados, né? E a coisa estava ficando muito fácil, né? Eu vou ali, cometo um roubo, vou lá, mato um pombinho, Deus me perdoa. E aí Paulo fala, agora não, acabou esse sacrifício. Jesus já fez ele na cruz. O sacrifício agora é o teu corpo, ele que deve ser ofertado, a tua vida que deve ser ofertada. E para concluir aqui, diz o seguinte: temos, porém, diversos dons segundo a graça do que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquem-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se a ensinar. E o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo, que exerce misericórdia com alegria. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem. E aqui mais assim, no finalzinho, diz o seguinte: não deixem se vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É a habilidade que Paulo pegou na mão. Entreguem-se e lutem, né? Microfonia aqui. Pode Está dando microfonia. Pode falar. Então, Paulo diz o seguinte, tirei o microfone aqui. Paulo diz o seguinte: vença o mal praticando o bem. Então, tem algumas responsabilidades nossas aqui nesse capítulo 12, dizendo o seguinte, que aquele que tem o dom de ensinar, ele tem que fazer o que? Com maestria, com dedicação. Mas aí entra a parte também dos líderes. Aquele que preside, faça isso também com dedicação, né? Não seja preguiçoso, se esforce. Aqui fala de vários dons aqui. Aquele que é profeta, né? Não faça de qualquer forma, né? Não fale da palavra de Deus de qualquer maneira. Você precisa ter o discernimento e o momento certo para fazer isso também. Até para você dar um testemunho, como eu fiz hoje para vocês, tem um momento adequado. Eu não preciso chegar a qualquer lugar e ficar dando testemunho, ou viver do ex. Eu preciso viver do atual, né? Do Lécio atual. O ex, ele já sofreu bastante, deixa o ex quietinho. Vamos viver agora o presente. Então, essa oferta tem que ser diária, né? Então, fica aí essas últimas palavras aí, né? De exortação, né? Que Paulo chamando a atenção da gente. Cada um tem o seu próprio dom, não precisa um ficar exigindo do outro, né? Aquele que tem o dom de evangelizar, às vezes quer que o outro evangelize igual a ele. Não! Aquele que é evangelista, Deus deu esse dom para ele exercer. Mas tem um músico, né, que a gente esquece, que tem o baterista, que tem o guitarrista. Já pensou se a banda fosse formada por uma pessoa só? Né? E tem aquele que é responsável por trazer o ensinamento, que é o pastor, e os outros professores das escolas também. Então, cada um deve exercer sua função com dedicação. Nós somos um corpo vivendo juntos, né? E Jesus é o nosso cabeça. Muito Eu bom. agradeço aí, né, esse momento aí.
Que palavra. Deus abençoe a todos, né? Muito bom, professor. Meu irmão em Cristo, Lécio Luiz, aí você vai lá, depois de terminar aqui essa entrevista, vai para o canal dele, professor Lécio Luiz. Opa, YouTube, vai sim. vai lá, Uhum. vê o vídeo, coloca o joinha, faz a inscrição, recomenda, né? Vamos lá, porque vale muito a pena apoiar quem faz bem feito e para a glória de Deus aquilo que está fazendo. Nós agradecemos nesta manhã, às 8 horas e 57 minutos, o nosso querido professor Lécio Luiz, e desejamos a você e a sua família, Lécio, grande êxito o tempo todo e um grande testemunho dos feitos de Deus na sua vida. Muito obrigado pela sua disposição nessa manhã. Muito obrigado, pastor. Amém. Até o próximo, então. A gente não falou das palestras sobre drogas. Tá vendo? Ainda tem essa história, que são as palestras sobre drogas, mas a gente vai fazer um programa só sobre isso, ok? Para a gente falar dessas palestras que também são ofertadas pelo professor Lécio nos ambientes mais variados. Ele vai contar essa história para a gente, como são as palestras preventivas que são feitas em ambientes educacionais, escolas, igrejas, empresas. Ele vai contar para vocês na próxima feita. Um grande abraço e aqui desfazemos a nossa conexão com o nosso querido irmão.